Fala, senhores, tudo bem? Hoje aí vamos para mais uma aula. Vamos para a aula de crase hoje, parte 1. Se caso os senhores queiram a parte 2, tem uma meta de likes aí. Esse PDF também estará disponível para os senhores. Se caso batermos 30 likes, ok? Irei disponibilizar este PDF gratuito e mais um PDF de questões de crase. Fechou? Então vamos lá. Aula de crase aí, parte 1. Vamos lá. Galera, a crase. Aqui é uma aula que eu irei te mostrar que você não vai errar mais crase. Não vai errar. Só faça exercícios após essa aula. Faça muitos exercícios, ok? Coloca aí que concurso no site, ok? Ou se caso bater a meta, irei disponibilizar 20 exercícios de crase aí, ok? Das bancas. Fechou? Então vamos lá. Senhores, a crase. Deixa eu aumentar aqui rapidinho. Aí, deixa eu apagar aqui. Senhores, a crase, como funciona? A crase, ela trata da fusão, da preposição a. Galera, depois dê uma olhadinha aí, preposição a. O que é preposição, ok? Com o artigo a, ou da junção desta preposição com os pronomes aquele, aquela, aquilo, as quais. Luan, não entendi nada. Calma, vou explicar. Só que um adendo, né? Para estudar a crase, devemos ter em mente o conceito de regência, ok? Tem que ter uma base de regência ali, senhores. Mas eu irei ensinar os senhores aqui. Aqui uns exemplos, ó. Vou à aula depois. Esse a tem crase? Vamos lá. Vou à aula depois. Quem vai a algum lugar. Tá vendo esse a? Ó, quem vai a. Tá vendo esse a? Junta com o a de aula. Ó, a aula é palavra feminina, né? Por exemplo, a aula. Beleza? O artigo a com a aula. A aula. Agora, junta aqui esse a com aula, ó. Quem vai, ó. Vou à aula depois. Quem vai a algum lugar. Beleza? Então, se deu esse a, tem crase, beleza? Quem vai a algum lugar. Beleza? Vou à aula depois. Esse aqui agora, ó. Entreguei o relatório à professora ontem. Vamos lá. Quem entrega algo a alguém, ok? Não é que ele entregou o relatório. Ele entregou a alguém. Ele entregou uma pessoa. Para uma pessoa ele entregou. Então, ó. Quem entrega algo a alguém. Então, aqui vai crase, beleza? Irei passar para os senhores aí uma palavra aí que deixa mais fácil dos senhores acharem, ok? Mas é isso. É regência, ó. Quem vai a. Tá vendo esse a? Se deu esse a, e a aula é feminina, tem crase. Entreguei o relatório à professora, ó. A professora. Então, esse a com a da professora, crase, beleza? Vamos lá, senhores. Formação da crase. Como funciona? Pode ocorrer a fusão da preposição a com quem, ó. Por exemplo, aqui. Refiro a mais a, ó. Refiro a aluna estudiosa. Senhores, a crase, ela sempre especifica algo, ok? Se caso ela generalizar, não vai crase, beleza? Por exemplo, ó, refiro a aluna estudiosa. Eu sei que aluna que é aquela aluna estudiosa. Então, estou especificando, eu sei quem que é. Então, vai crase. Refiro a alunas, ó, a alunas. Que aluna? Tá generalizando, então não vai crase, ok? Então vamos lá, ó. Refiro a aluna estudiosa. Vamos lá de novo. Quem se refere a alguém. Ele está se referindo a quem? A aluno, ó. Então quem se refere a alguém. Esse a é de aluno, ó. A aluna. A aluna é uma frase, ok? Então, quem se refere a aluna. Então, quem se refere a alguém. Então, vai crase, beleza? Aqui, ó. Refiro a aluna estudiosa. Agora aqui, refiro a alunas. Generalizado, então não vai crase, ok? E dá um adendo para os senhores. Como aqui, ó, está sem o S. Galera, para ter crase aqui, tem que também estar com S, ok? Não tem crase antes com o A sendo no singular e a palavra posterior no plural, ok? Não tem crase.
Mas a regra aqui é que não pode generalizar, ok? Tem que especificar. Vamos aqui agora, outro exemplo. Fui a aquele lugar estranho. Ué, mas como que eu faço para colocar a crase nesse aquele aqui, né? Ó, por exemplo aqui, ó, como que eu faço? Vamos lá de novo, galera. Fui a aquele lugar. Quem vai, vai a algum lugar. Então, ó, quem vai, vai a aquele lugar. Por quê? Porque ele está formando a crase. Porque quem vai, vai a. Então já tem um a, beleza? E aquele tem outro a aqui, beleza? Então quem vai, vai a algum lugar. Então tem crase, ó. Fui a aquele lugar estranho. Beleza? Aqui, senhores, ó. Regra geral para identificação da crase. Observe. Um exemplo aqui, ó. Aqui eu irei passar uma regra para os senhores que irá ajudar os senhores muito para achar a crase, ok? Caso o senhor estiver lá na prova, cara, não acho, tenta fazer isso aqui, beleza? Se caso der certo, show. Como que é aqui, senhores, ó? Ela foi favorável à aluna. Perdão. O que os senhores vão fazer aqui para ver se tem crase? Os senhores irá trocar essa palavra aqui, ó, depois do a, ó, essa palavra aqui. Irá trocar por ao jogo. Isso mesmo. Então vai ser assim, ó. Ela foi favorável ao jogo. Tá vendo? Ao jogo. Se caso você trocar a palavra e deu ao jogo, tem crase. Então aqui seria uma crase, por exemplo. Beleza? Porque deu ao jogo. Agora, por exemplo, ó, vamos lá fazer os dois tipos. Tem ao jogo e o jogo. Beleza? Então vamos lá. Vamos ver qual faz mais sentido. Ela foi favorável ao jogo. Beleza? Ao jogo. Ela foi favorável ao jogo. Qual faz mais sentido? Ela foi favorável ao jogo. Beleza? Então vai crase. Se der ao jogo, vai crase. Se der o jogo, não vai crase. Ok? Ver qual mais dá sentido. Beleza? Então aqui, ela foi favorável à aluna. Beleza? Agora aqui, ó. Vamos ver aqui, ó. Pode ver que aqui não tem crase, ok? Então, ó. Ela conhece a aluna. Vamos trocar novamente. Pegar esse aqui, ó. Esse a e mais a palavra da frente e trocar. Ela conhece a aluna. Ela conhece ao jogo. Não fez sentido. Agora, ela conhece o jogo. Opa, ela conhece o jogo. Então fez sentido. Então se deu o jogo, não tem crase, beleza? Se deu o jogo, não tem crase. Então não vai crase. Fechou? Aqui, entreguei o prêmio à campeã. Entreguei o prêmio à campeã. Vamos lá. Ó, entreguei o prêmio à campeã. Vamos trocar por ao jogo. Entreguei o prêmio ao jogo. Ó, então eu entreguei ao jogo. Agora, eu entreguei o prêmio ao jogo. Não fez sentido, né? Eu entreguei o prêmio ao jogo. Então, se deu ao jogo, tem crase, beleza? Um adendo aqui, se caso lá na hora, os senhores... É muito difícil, senhores, não conseguir trocar por essa palavra aqui, mas se caso não der, os senhores troquem por... Até escrevi errado aqui, perdão, tá? Troquem por outra palavra masculina, ok? Por exemplo, aqui, ó, ao Bruno. Então, coloca o Bruno ao Bruno. Entreguei, por exemplo, aqui, vamos aqui agora, ó. Esse exemplo aqui, com o Bruno, vamos usar o Bruno. Entreguei o prêmio ao Bruno. Ou entreguei o prêmio ao Bruno. Qual fez sentido? Entreguei o prêmio ao Bruno. Então, mesma coisa. Ao Bruno, ao jogo. Deu ao, é crase. Deu o, não vai crase. Beleza? Gravem na cabeça. Escreve tudo isso que eu tô falando. Cola na parede. E todos os dias antes de dormir, leem. Beleza? Não vai sair de sua cabeça. Aqui uma regrinha aqui agora. Que nunca ocorre crase. Quando que nunca vai ocorrer crase? Aqui uma regra, galera. Se você bater na questão, você bater o olho na questão, a maioria das questões tem isso. Vocês vão conseguir eliminar 2, 3. Então, não é difícil, beleza? Vamos lá. Quando que nunca vai usar crase? Antes de verbo não usa crase, ok? Antes de verbo. Vamos ver se tem uma aqui. Creio que não vai ter, ok? Acho que é lá para baixo. Ah, lá para baixo tem exemplos. Então, vamos lá. Antes de verbo não tem crase.
Antes de palavras masculinas também não tem crase, galera. Ok? Antes de artigos indefinidos. Mas aqui, ó, vou dar um adendo aqui. Ah, ô Lua, mas você falou para trocar com a palavra masculina para achar crase. Beleza, aí sim, você vai trocar por uma palavra masculina. Aqui, ó, essa palavra aqui é feminina, então pode ter crase. Porém, você vai trocar por uma palavra masculina para ver se vai ter crase. Se deu certo, então tem crase. Agora, se fosse aqui uma palavra masculina, nesse campeã, não tem crase, ok? Pode dar ao jogo, pode dar o que quiser. Se tiver uma palavra masculina, não tem crase. Se for um verbo também, não tem crase. Aqui, ó, antes de verbo. Então, se aqui for um verbo, não tem crase. Antes de palavra masculina. Se aqui for uma palavra masculina, não tem crase, ok? Antes de artigo indefinido. O que é artigo indefinido, Luan? Galera, artigo definido é a e o. Artigo indefinido é um e uma, ok? Por que definido? Ó, a, o. Eu sei de que eu tô falando. O Bruno, a Maria. Beleza. Agora indefinido, um aluno, uma aluna. Não sei quem que é. Beleza? Não pode usar antes de pronome em geral, ok? Todos os pronomes. Não pode usar antes de pronome. Então tem uma regrinha aí. Com exceção de senhora, senhorita e dona. Então, se antes de... então, se tiver a palavra senhora, senhorita e dona, pode ter crase, ok? Mas, em outros pronomes, não tem crase. Entre palavras repetidas, também não pode, ok? Não pode entre palavras repetidas. Beleza? Se tiver uma palavra aqui, aí o A tá no meio e uma palavra aqui, a mesma palavra, não pode. Beleza? Antes de duas datas. Também, galera, muito erro as pessoas fazem aí. Coloca segunda a sexta com crase, terça a quinta com crase. Não, galera, não tem. Pode ser segunda a sexta, segunda a terça, segunda não sei o que, não vai crase, beleza? Quando o A, aqui galera, ó, quando o A vem antes de uma palavra no plural, como assim? Aqui galera, ó, o exemplo que eu dei pra vocês. Cadê? Deixa eu dar um exemplo para os senhores. Cadê? Vou fazer um exemplo aqui para os senhores aqui agora. Ó, por exemplo, quando o A vem antes de uma palavra no plural. Vai ter exemplos aqui, tá, galera? Vai ter exemplos aqui para os senhores. Mas o que é? Se tem o A tá ali, tá? O A tá ali. E na frente dele tem uma palavra no plural. Esse A tem que estar no plural também, ok? Tem que concordar. Não pode o A estar no singular e a palavra da frente está no plural. Não pode. Tem que concordar os dois. Ou os dois no singular, ou os dois no plural, ok? E não tem crase quando a frase generalizar, ok? Claro, galera, tem umas exceções aí. Eu irei mostrar para os senhores, fechou? Então, gravem isso aqui, beleza? Gravem. Deixa o like aí, 30 likes. Eu irei disponibilizar este PDF para os senhores. Pode imprimir, pode fazer o que quiser, beleza? Compartilhar com amigo, com colega. Perdão. Beleza, senhores? Aqui, nunca ocorre crase. Os exemplos, beleza? Aqui, ó. Não assisto a filmes de terror. Galera, filme é o que? Palavra masculina. Então, não tem crase antes de palavra masculina, beleza? Então, se lá na sua questão, pum, achou lá, não assisto a filme, já tira. Por quê? Porque filme é palavra masculina. Então, não é, já tira. Aqui, estou disposto a estudar. Estudar é o que, galera? É um verbo. Então também não usa crase. Se caso tiver também na sua questão, elimina também, beleza? Não vai crase antes de verbo. Aqui, galera, ó, ficamos frente a frente. Aqui, palavras repetidas. Então aqui, galera, não vai crase, beleza? Então pode eliminar também lá na sua questão, frente a frente. Ó, artigo indefinido, galera. Por exemplo, aqui, ó. Aqui tem uma exceção, beleza, senhores? Ó, somos... Aqui era para ter um S, perdão. Somos... Aqui era para ter um S, vamos colocar um S aqui. Finge que é um S, beleza? Somos favoráveis a uma lei dita apenas. Ok? Dita apenas, perdão. Então, somos favoráveis a uma lei dita apenas. Então, vamos lá. Não pode ter crase. Esse aqui é o quê? Um artigo indefinido. Não pode ter crase antes de artigo indefinido. Então, ó, aqui é o artigo indefinido e aqui tem crase. Antes, não pode. Então, tira, ok? Com exceção, se caso esse uma ou um
for um numeral, ok? Se ele estiver dando um sentido de número, ok? Ah, eu tenho uma casa, uma coisa assim. Então vai crase, beleza? Mas aqui como não está dando sentido de número nada, nem valor, ok? Só artigo indefinido, então não vai crase. Aqui, ó, senhores, fiz referência a ela. Esse ela é o que? É um pronome pessoal. Então não vai crase antes de pronome pessoal, beleza? Tá vendo, senhores? É muito fácil, não é difícil. Cola na parede e leem todos os dias e fazem muitos exercícios, beleza? Porém, galera, aqui tem uma exceção também, né? Infelizmente aí, não sei quem criou isso aqui, né? Mas devemos nos acostumar. O que eu falei para os senhores? Que não pode crase antes de pronome. Lembra? Com exceção de senhora, senhorita e dona. Não pode. Ok? Só senhora, senhorita e dona. Por exemplo, Porém, pode ter crase antes de pronomes especificadores. Então ele está especificando, galera, não está generalizando. Então, pronome especificadores femininos, ok? Então, por exemplo, isto interessa a própria candidata. Então, a própria candidata. A gente sabe do que a gente está falando, ok? E antes desse... depois do a, vem a palavra feminina, ok? Então, em pronomes especificadores femininos, tem crase, ok? Por exemplo, aqui, ó, isto interessa a própria candidata, beleza? Então, não se esqueça, pronomes especificadores femininos tem crase, ok? Agora aqui, galera, ó, vamos lá. Chegou a uma hora em ponto. Chegou a uma hora em ponto. Galera, quando for assim, horário, questão de horário, olha aqui. Olha isso aqui, ó. Chegou a uma hora. Galera, lembra que eu falei que não pode ter crase antes de artigo indefinido? Porém, esse uma é um número. Tá dando um valor de número. Está falando que é uma hora, ok? Tá especificando ainda, ó. Chegou a uma hora em ponto. Quando falar de valor, de hora, vocês irão trocar por ao meio-dia, ok? Em vez de ao jogo, troca por ao meio-dia. Galera, só lembrando aí, é meio-dia e meia, ok? Meio-dia e meia, porque o meia está dividindo algo, ok? Então, meio-dia e meia. Fechou? Então, aqui, chegou a uma hora em ponto. Vamos lá, vamos trocar aqui, ó. Depois daqui, vamos trocar essa palavra aqui. Chegou ao meio-dia, ó, deu sentido. Agora, chegou o meio-dia. Não fez sentido, ok? Então, chegou ao meio-dia. Opa, então fez sentido. Então, vai crase, ok? Então, chegou aqui, ó. Chegou ao meio-dia. Então, aqui vai crase, beleza? Em horário, troquem por ao meio-dia. Agora aqui, senhores. Ó, fiz gol, fez um gol a Pelé. E agora, tem crase, né? Tem crase, como que eu faço para adivinhar? Galera, para adivinhar não, para achar, né? Fez um gol a Pelé. Galera, olha aqui, a expressão a moda de e a mercê de sempre terão crase, mesmo subentendida, ok? Então, se tiver a moda de e a mercê de, vai ter crase, ok? Como achamos isso? Ó, fez um gol a Pelé. Pensa assim, fez um gol à moda de Pelé. Nós fizemos um gol à moda de Pelé. Então, se deu a moda de Pelé, vai crase, ok? Isso mesmo. Fez um gol à moda de Pelé. Esse a moda de Pelé vai crase, ok? Por quê? Porque a moda de Pelé, a moda de e a mercê de sempre terão crase, ok? Então, fez um gol a Pelé, fez um gol à moda de Pelé, ok? Agora aqui, ficamos à mercê dos bandidos. Olha aqui, a mercê, sempre terá crase. Então, vamos lá. Ficamos à mercê dos bandidos. Ficamos à mercê de. Ficamos à mercê dos bandidos. Então, se tem mercê, tem crase, ok? Ó, a moda de e a mercê de sempre terão crase. Então, ficamos à mercê dos bandidos.
à mercê de quem? Dos bandidos. Então, vai crase, ok? Senhores, todas essas regras, coloque no papel, faz no Canva aí, ok? E coloca lá para imprimir, imprime em algum lugar e cola na parede. Leem todas as regras, os senhores não irão esquecer, confiem, ok? Agora aqui, galera, as locuções, mais uma exceção aqui. As locuções femininas sempre usarão crase, ok? Então, as locuções femininas sempre usarão crase. Um exemplo aqui, ó. Chegaram à noite. Chegaram à noite. Ué, mas noite é palavra masculina ou feminina? Vamos lá, galera. Ó, não se esqueça. As locuções femininas sempre usarão crase. Aqui é o quê? Uma locução. Então, chegaram à noite. Esse à noite vai ter crase, ok? Por exemplo, aqui, ó. Agia às escondidas. Lembra que eu falei para os senhores? Só dar uma dentro aqui. Lembra que eu falei para os senhores? Para ter crase, esse a tem que concordar com a palavra da frente. Então, ó, escondidas e as. Agora tá certo. Agora, se tivesse isso aqui, ó, só um a, não teria crase. Por quê? Porque agia às escondidas? Não. Agia às escondidas. Então, a locução vai ter crase, ok? Estou à procura de ajuda. Quem está à procura de alguma coisa. Então, ó, estou à procura de ajuda. É uma locução feminina. Galera, os senhores que não sabem o que é locução feminina, pesquisem aí no YouTube, ok? Mais pra frente eu vou postar também que são locuções femininas, ok? Então não se esqueça, as locuções femininas sempre usarão crase. Ó, pagamos à vista, beleza? Então quem paga, paga a algo. Então vamos lá. Ó, quem paga, paga a alguma coisa. Então, pagamos à vista. Então, é uma locução feminina. Então, usará crase. Fechou? E aqui, galera, a crase facultativa. Tem muita regra. Mas, aos poucos aí, vamos conseguindo. Pode ou não ocorrer crase. Crase facultativa. O que é crase facultativa? Que pode ter crase ou não, ok? Depende aí o que a sua questão vai pedir. Vamos lá, observe. A crase facultativa. A crase facultativa, ela serve como? Ela só é crase facultativa com pronome possessivo feminino. Ah, mas eu não sei o que é pronome possessivo feminino. Galera, novamente, pesquisem no YouTube. Aula de pronomes, ok? Eu também mais pra frente irei postar uma aula de pronomes com todos os pronomes, ok? Então, o que é pronome possessivo feminino? É minha, sua, tua, ok? Possessivo de posse, ó. Minha, é sua, é tua, beleza? Então, antes de pronome possessivo feminino, a crase é facultativa. Pode ou não colocar, ok? Então, por exemplo, aqui, ó. Entreguei o presente à minha mãe. Ó, minha. Lembra que eu falei? Minha, tua, sua. Então, minha é um pronome possessivo feminino. Então, pode ter crase ou não. Obedeço a sua. Ó, sua, o que é, galera? É um pronome possessivo feminino, lembra? Minha, tua, sua. Então, pode ou não ter crase. Também a nossa, ok? Nossa também é um pronome aí. Respondeu a nossa. Aí, ó, acabei de falar, senhores. A nossa. Respondeu a nossa diretora. Também posse, senhores, ó. Minha, tua, sua, nossa. Posse, ok? Então, antes de pronome possessivo feminino, pode ou não ter crase. E pedir ajuda à tua irmã. Tua também é um pronome possessivo feminino, ok? Então pode ou não ter crase. Fechou? Então, senhores, vamos lá, exercícios, ok? Vamos aí para os exercícios. Vamos lá, 3 exercícios, ok? Vamos fazer com cuidado. Então vamos lá. 1. Entre as frases a seguir, assinale aquela que mostra o acento grave. O que é o acento grave? É a crase, ok? Que mostra o acento grave indicativo da crase, num contexto em que seu uso é optativo. O que a gente acabou de falar? O que é uso optativo? É a crase facultativa, que pode ou não usar, ok? Então, lembre-se que eu acabei de falar para os senhores. Crase facultativa são antes de pronomes possessivos femininos, ok? Então, vamos lá. Então, se é antes de pronomes possessivos femininos, vamos achar onde que tem um pronome aqui
possessivo feminino. Lembra? É sua, tua, nossa, ok? Minha. Então vamos lá. Ó, as inovações. Tá, aqui não é um pronome. As inovações. A sua, opa, a sua. Deixa ali. A felicidade. Sempre marca, tá, galera? As mãos e a humanidade. Então vamos lá. Aonde que tem aqui um pronome possessivo feminino que eu falei para os senhores? Qual que é a resposta, senhores? É a bravo, ok? A bravo, isso mesmo. É a bravo. A B. Por quê? Porque eu falei para os senhores que a crase é facultativa ou optativa, ok? Antes de pronomes possessivos femininos. E sua é um pronome possessivo. Ah, e por que a não é? Porque as inovações não é um pronome, ok? A felicidade não é um pronome. As mãos não é um pronome e a humanidade não é um pronome. Fechou? Então vamos lá. E galera, sempre aqui, ó, presta atenção, até grifei para os senhores o que ele está pedindo, ok? Ele está pedindo o optativo. E galera, os senhores que acham que a FGV é muito difícil, ok? Não é. Não é. Não é difícil. Essa questão aqui mesmo é da FGV. Se caso você acertou, parabéns, é da FGV. Ok? Uma prova recente que teve aí. E caso não tenha acertado, estude mais, faça mais exercícios. Ok? Então vamos lá. A2. Leia as frases retiradas de matéria publicada em O Estado de São Paulo e assinale a alternativa em que o emprego do sinal indicativo de crase é a crase, galera. Está de acordo com a norma padrão. O que é a norma padrão? Que está correto, ok? Está correto. Então ele quer o correto, senhores. A crase que está correta. Vamos lá. Lembra das regras que eu falei para os senhores? Não pode antes de verbo, antes de palavras femininas, antes de artigo indefinido, entre duas datas. Vamos lá, tem que marcar as regras. Aí na hora do exercício, coloque na cabeça. Onde está a crase? Vamos lá. Ó, a miopia, beleza? Ó, de 2 a 3 horas, beleza? Há interações, há conteúdos e a usar. Então vamos lá, senhores. Qual que é a resposta? A resposta é a alfa, ok? É a alfa, a A. Por quê? Vamos lá. Por que é alfa? Galera, a miopia. Miopia é palavra feminina, ok? Então está concordando. Porém, lembra o que eu falei para os senhores? Primeiro, antes do exercício, vamos achar as que são proibidas, as crases. Então vamos lá. Ó, de 2 a 3 horas. De 2 a 3 horas. Beleza. Já não vai. De 2 a 3 horas. Beleza? Aqui, há interações. Esse A, ó, há interações, ele está no singular, interações está no plural. Então já não vai, beleza? Então aqui você já tirava. Aqui já tirava também. Há conteúdos, a mesma coisa. Primeiro conteúdo é a palavra masculina, ok? E A está no singular, conteúdo está no plural. Também já tira. Então ó, já ficaria 2. E aqui, a usar. Galera, usar é verbo. Não pode ter crase antes de verbo. E também os senhores também iria tirar isso aqui. Iria ficar o quê? A. Então, não é difícil, galera. Não é difícil a crase. Beleza? Vamos lá para o último exercício. Exercício 3. Relacionando-se ao correto uso da crase, marca a alternativa indevida. Então, ele quer o quê? A alternativa incorreta. Ele quer errada. Marca, galera. Ele quer errada. Aqui, ó. Tudo marca. Norma padrão, ele quer certa. Aqui ele quer errada. Então, vamos lá. A sua meta é igual a que eu tracei. Perdoarei o erro à criança. É correto obedecer às leis e andaremos a cavalo. Então vamos lá. Galera, lembre, ele quer a errada. Então o que você vai achar aqui? Pergunta para a questão que ela quer. O que você quer? Eu quero a alternativa errada da crase. Então beleza. Então você vai ver as regras que não pode usar crase. Lembra? Antes de palavra masculina não pode, antes de verbo não pode. Tem aquela regra lá, galera. Então vamos lá. Qual a alternativa? A delta. É a delta, ok?
a D. Por quê? Vamos lá. Galera, cavalo é palavra masculina. Não pode ter crase antes de palavra masculina, ok? Agora se fosse aqui, ó. Se fosse, por exemplo, aqui, dá um adendo. Andaremos à moda de cavalo. Opa, então vai crase. Por quê? Mas por que, Luan? Lembra que eu falei? A moda de e a mercê de sempre terão crase? Então se fosse que andaremos à moda de cavalo, então teria crase. Porém, não é a moda de cavalo, ok? É andaremos, que anda a. Então andaremos a cavalo. Esse cavalo é para palavra masculina. E não vai crase antes de palavra masculina. Ok? E aqui eu tracei, beleza. A criança, palavra feminina, beleza. Perdão, senhores. Perdão. E as leis também, tá concordando o S com o S, ok? Então, senhores, prestem atenção. Peguem essas regras que eu coloquei no PDF, imprimem, colhem na parede, ok? E façam muitos exercícios, beleza? Então, senhores, obrigado pela aula, ok? Esta é a parte 1. Tem mais uma aula aí, parte 2, das regras específicas, que tem umas regras específicas aí, porém é difícil de cair em prova, mas é bom aprender, ok? E caso os senhores queiram a parte 2 desta aula e este PDF que eu estou apresentando para os senhores, gratuito, disponível no meu grupo, gratuito, não vai pagar R$1, precisa de ter 30 likes, ok? Então compartilhem com seus amigos, uma meta aí de 30 likes e este PDF estará gratuito para os senhores, ok? E caso os senhores queiram este PDF adquirir, me chamem no meu contato, ok? No meu contato aqui, ó, 11 999 85 8294, ou sigam-me no Instagram @farda.azul_, ok? Galera, não se esqueça, o PDF estará gratuito, não vai pagar R$1, ok? Então, irá precisar somente de 30 likes. Vocês conseguem, compartilhem com seus amigos. E galera, fechou? É isso. E não se esqueça, foco, força e constância todos os dias. Valeu!